Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Eu preciso fazer uma pergunta que os nossos inscritos do canal pediram para fazer para você, e obviamente que eu já ia fazer antes deles falarem isso. Mas como foi dar um looping em Monza? Porque isso você faz em montanha-russa normalmente, não num carro de Fórmula 1. Bom, respondendo em português curto e claro, completamente inesperado, né? Eu nunca estava imaginando terminar o Grande Prêmio de Monza dando looping na frente da galera toda. Mas, 300 por hora. E 16. Mas aconteceu do jeito que aconteceu. O que aconteceu? Ele tirou o pé? Tá acabando, vou tirar o pé. Eu comecei a encostar no Martini bastante nas últimas 5, 6 voltas. Eu não sei se ele estava com problema, alguma coisa. E ele, piloto italiano, na Minardi, correndo pela Minardi, em Monza. É óbvio que ele não queria chegar atrás do companheiro de equipe dele, que é um brasileiro. Enfim, saímos da parabólica, eu saí bem mais embalado que ele. Daí eu calculei certinho a hora que eu estou saindo lá da parabólica. Eu falei, nossa, a hora que vai chegar em tal lugar, eu acho que eu ainda vou conseguir passar ele. E daí a hora que eu tirei do vácuo, ele tirou o pé. Além dele tirar o pé, você pode acompanhar a cena na televisão. E inclusive a televisão não mostra os nossos carros olhando para o bico, mas mostra a asa traseira. Eu não sei porquê, quem estava filmando só conseguiu ou só filmou porque não estava esperando da metade do carro para cima. E daí você pode ver que a minha asa traseira mexe, e logo depois que a minha asa traseira mexeu, a asa traseira dele mexeu. Então, ou seja, ele viu que você tirou e foi para lá. Exatamente. Eu não estou esperando que a 300 na época 316 por hora que alguém fosse mexer o carro na minha frente. Isso você até pode ter raiva de outros pilotos, tudo, e tem pilotos que não se dão bem, mas eticamente ninguém está lá para se matar, né? Afinal de contas, é um esporte e aquilo com certeza me pegou de surpresa. Então o fato dele ter tirado o pé também na reta, porque ele achou que se ele tirasse o pé, ele tirando o pé, eu fosse assustar, no momento que eu assustasse, eu fosse tacar o pé no freio, ele fosse conseguir, naturalmente ia criar aquele gapzinho de 2 carros, eu ia perder o vácuo dele. E ele criando aquele gapzinho de 2 carros, eu não ia ter reta suficiente para conseguir passar ele até a linha de chegada. Então foi isso que aconteceu. Houve essa conversa depois entre vocês dois? Não, houve. Isso daí estava estampado lá no computador, que o Fernando Paiva cuidava da telemetria dos carros, mas pelo fato dele ser brasileiro também sempre foi muito amigo meu. Depois a gente veio trabalhar juntos durante muitos anos, e ele falou, não, o cara tirou o pé, ponto final. Daí ele levou para o Giancarlo, que era o dono da equipe. Minardi. O Giancarlo, na segunda-feira, pediu para, pelo amor de Deus, deixar em panos mornos, porque não aconteceu nada com o Christian, tá tudo em ordem, ele teve muita sorte, tudo, não sei o quê, mas não vamos fazer um fuzuê disso daí. E respondendo diretamente a sua pergunta, quando eu voltei para o motorhome, eu entrei dentro, entrei para me trocar, daí o Piero estava terminando de se trocar, ele me chamou, ele falou, posso conversar com você um minuto? Eu falei, pode. Olhei para ele, ele começou a querer se explicar o que tinha acontecido. Eu olhei para ele e eu falei, Piero, lascia stare, non è successo niente. Tipo, não aconteceu Deixa nada. Quieto. Eu estava tão contente que eu estava vivo, que não tinha acontecido nada comigo, que... Que foi um puta... um susto, alto, né? Exatamente. Mas tão contente que eu falei, Piero... Deixa quieto.
deixa para lá. Nós dois sabemos o que aconteceu, exatamente, então exatamente. Não precisamos... Vamos fingir que esse momento não existiu. E daí, depois daquele dia, bom, terminou aquela temporada, daí a gente ainda correu junto em equipes distintas, em equipes diferentes em 94, mas eu óbvio que eu não troquei nenhuma palavra com ele, também eu nem tenho o que conversar com ele. Daí, fora isso, acho que eu cruzei mais uma vez com ele em 2000, ou 99, ou 2001, mas eu não... Enfim. Mas também não tinha mais... Não, mas você vai cruzei com ele e falei, oi, tudo bem? E pronto, acabou. Vai falar... Não tenho nada Exato, com... vai falar o quê com o cara? Eu vou falar o quê? Porra, que legal. Que é maluco. Eu ainda sonho que eu tô voando. Né? Vou tomar banho. O cara é louco. E eu me lembro de ler, talvez em algum lugar eu tenha lido, na época, de você falar que essa volta demorou um puta tempo na tua cabeça. Nossa, você lembra bem. É isso? Não, foi exatamente isso. Passou o filminho da minha vida inteira, momentos importantes, meu primeiro dia de escola, alguma festinha de infância, tudo. E é engraçado você parar para pensar que a volta toda, sei lá, se a gente cronometrar olhando na televisão, levou meio segundo, alguns décimos. Que seja um segundo. Que seja um segundo, exatamente. Que seja um e meio. Só que na minha cabeça, parecia que estava levando 2 horas, 1 hora. E eu lembro quando o carro levantou, eu estava uma tarde típica Monza, ensolarada, céu azul, mas um pouco aquela... neblina. Meio assim, neblina, névoa, exatamente, aquele meio esbranquiçado, tudo. Mas bem Monza Classic, né? E daí a hora que o carro levantou, eu lembro que eu vi o céu sem nenhuma nuvem, mas eu vi aquele meio esbranquiçado também. E eu falei, uau, eu tô aqui dentro do carro, não tem absolutamente nada que eu possa fazer. E de repente, em 1 segundo, se o carro não cair nas 4 rodas de novo, eu provavelmente vou morrer, porque com a velocidade que eu tava... Caramba, deu tempo de pensar nisso. Ah, deu. Eu caindo de ponta cabeça, a primeira coisa, entre várias coisas que passaram pela minha cabeça, uma das coisas foi... Quebra o Santo Antônio. Ia quebrar o Santo Antônio e ia quebrar meu pescoço, né? Na hora. E isso daí passou pela minha cabeça. Só que eu não podia soltar o cinto e sair andando. Eu não tinha... Eu tava... Isso que foi o mais louco de tudo, que eu estava dentro do carro, eu estava bem, eu sabia que eu estava vivo, 100% consciente, eu falei, eu não posso fazer nada, e de repente eu vou morrer daqui... Meu Deus do céu. Daqui 1 segundo e meio, e eu não tenho o que fazer. Cara, que Meu coisa, Deus né? do céu. Deve ser um pouco desesperador essa situação. Um pouco. Cara, é estranho, é uma sensação estranha, não vou dizer que é... Acho que não chega nem ao nível de ser desesperador, porque também você não tem tempo suficiente para você conseguir absorver tudo aquilo lá. E eu lembro que a hora que o carro... Eu não conseguia entender que ele tinha virado inteiro, mas quando eu senti o primeiro impacto, que diga-se de passagem, todo mundo me pergunta, nossa, deve ter sido uma porrada. Não foi relativamente bem dócil. Quando eu senti o primeiro impacto da roda traseira, eu praticamente dentro do carro, eu dei uma... Eu fiquei aliviado, porque eu sabia que eu não ia embora. Sim, porque não foi de ponta cabeça. Não vai ser hoje, eu não vou morrer. Eu falei, de repente eu vou dar uma puta porrada ainda, sei lá, na parede aqui, guarda-reio, o carro ainda vai rodar, vai fazer isso, aquilo, mas... eu não vou cair de ponta cabeça. Então, naquele momento, eu falei, eu não vou morrer. Eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu pensei, posso quebrar uma perna, alguma coisa, mas aquela sensação de, nossa, hoje é meu dia, passou a não existir. E essa é muito louco a gente explorar. Nós estamos falando quase 7 minutos disso, sei lá, alguma coisa assim. Mas na hora que bateu, você teve esse alívio tão grande que na hora que você viu que o carro continuou andando reto, nem porque a impressão que a gente tinha assistindo é, puta, virou, bateu, porra, ele deu um 360 e o carro continua andando. Tipo, como assim? Não sei. Essa é uma ótima pergunta, principalmente se você acompanhar o vídeo, você vai ver que 3 cantos do carro, 3 suspensões,
sumiram, né? Praticamente quebraram, ou seja, acho que uma roda saiu andando para a direita ou para a esquerda, ainda tinha 2 rodas do outro lado do carro e tinha a terceira roda, que no caso seria a 4ª roda, que foi a única, ou suspensão, que foi a única que ficou intacta, se eu não me engano, era a traseira esquerda. A traseira esquerda ficou 100% intacta. E o resto estava lá, pendurado no carro. Eu acho que, pelo fato de ter quebrado a suspensão, o carro estava raspando embaixo. Então estava todo o monocoque, o fundo do carro, raspando. E do jeito que eu caí, ele meio que, óbvio, não virava para a direita ou para a esquerda, mas ele continuou indo numa linha reta. E acredite se quiser, é óbvio que não estava nem preocupado com isso, mas eu ainda cruzei a linha de chegada. Sim. Então eu oficialmente terminei a corrida em 8º. Terminei a corrida. Daí, a hora que eu cruzei a linha de chegada, o carro parou. Eu lembro que eu soltei o cinto. Eu tô saindo do carro, dei uma olhadinha para trás para ver se não vinha mais carros. Eu falei, uau, o que aconteceu? E aí pegar aquela champanhe que aí tá você ali, olhou pro carro, você olhou pro carro, caceta. Daí começou a cair a ficha toda. Eu falei, eu tô bem. Eu acho que eu tava tão feliz que não tinha acontecido nada comigo que o resto, se foi... Enfim. A raiva que você poderia sentir, não tinha raiva, não tinha nada. Eu tava tranquilo. Eu tava tranquilo. Tava feliz mesmo. Eu tava feliz. Caramba, que loucura. É porque, assim, isso a gente tá falando de uma época onde a segurança da Fórmula 1 não era o que é hoje. Tava encaminhando para ser, mas ainda não era, né? Eu me lembro, até uma coisa que a gente conversa assim, né, que a gente fala, eu me lembro como espectador, alguém que assistia a Fórmula 1 nessa época, que era para nós leigos, esses caras estão correndo a 300 km por hora e eles podem morrer a qualquer momento. Então, você sofreu um acidente desse, sair completamente ileso, andando numa boa, nessa época principalmente, é realmente de se louvar de pé, né?